E aí, pessoal, tudo jóia? Aula sobre história da Igreja Anglicana, né? Muita gente com que eu converso fala que nunca nem ouviu falar da Igreja Anglicana, não conhece a história da Igreja Anglicana, né? Que é uma história muito rica e tem muita influência em toda a história do cristianismo global, mesmo, né? Então é muito curioso que as pessoas não conheçam. Então, decidi fazer essa aula aqui, né? Para contextualizar a galera, contando desde as origens da igreja anglicana até os dias atuais, né? Como que ela tá hoje em dia. Então, bora lá. Mas antes de tudo, o que é igreja anglicana, né? Pô, igreja anglicana é basicamente um ramo do cristianismo, né? Uma das vertentes do cristianismo. E no caso, é a vertente que começou na Inglaterra, né? Então, em poucas palavras, é isso. Igreja anglicana é a igreja cristã que vem a partir da Inglaterra, né, da região da Anglia, né, que é outro nome para se referir. Tem alguns mitos que as pessoas têm assim ao redor do anglicanismo, da igreja anglicana, né? Um desses mitos é, por exemplo, isso aí é a igreja católica, porque parece catolicismo e tudo mais. A gente vai ver que não é bem assim, né? Já foi assim, não mais. Mas, enfim, ainda assim é uma questão que gera muito debate. E outro mito mais famoso ainda é que a igreja anglicana é uma igreja que foi inventada por esse rei aí, ó, o Henrique VIII, porque ele queria divorciar, e aí, enfim, e tal, ele inventou a igreja. A gente vai ver que isso está longe de ser verdade, que a igreja anglicana já existia séculos antes, né, da existência do Henrique. Então, assim, bora lá pro sumário. Para entender a história da igreja anglicana, a gente tem que entender que ela é dividida em três fases, ou três etapas. Fase celta, fase católica romana e fase reformada, que é a que a gente está nos dias de hoje. Então, bora lá. No princípio, no começo de todas as coisas, né, para falar sobre a igreja, vem Jesus. Jesus, naquela região ali da Palestina e tudo mais, ele se encarna, ele, né, instaura o reino de Deus aqui na terra, ele morre, ele ressuscita e ele manda os discípulos espalharem as boas novas do reino em diversas nações assim do mundo, né? Até os confins da terra. Parte dos discípulos dele, séculos depois, chegam ali nas ilhas, né? Que ficam acima do continente europeu, né? Que era conhecido como região da Anglia, né? Essa região de verde aí. É uma das partes assim, das ilhas britânicas. Esses cristãos provavelmente eles eram comerciantes e tudo mais, chegaram lá para fazer comércio e acabaram aproveitando para levar o cristianismo junto. Quando eles chegam lá, nessa região da Anglia, e por isso igreja anglicana, né, igreja da região da Anglia, eles encontram os celtas. Os celtas eram um povo que acreditavam em vários deuses e tudo mais. Um povo bem interessante, vale a pena pesquisar mais sobre depois. E a gente tem alguns relatos, né, de como que foi se dando essa relação, né, de quando que mais ou menos chegou. A gente não sabe a época especificamente, o ano especificamente, mas a gente vê aqui, ó, algumas citações de pais da igreja, né, de pessoas da igreja primitiva, já citando, pô, os bretões, os britânicos aí, a Bretanha, já tendo cristianismo, né, apesar de eles saberem pouco sobre esse cristianismo e tudo mais. Caso você queira ler as citações, é só pausar o vídeo, depois continua. Enfim. E aí, nesse contato entre os celtas e os cristãos que chegaram lá, surge o cristianismo celta, né? Ou os cristianismos celtas, né? Porque não era uma coisa unificada, uma coisa única, né? O que a gente sabe sobre essas igrejas é que não eram igrejas com relação assim direto com Roma, né? Eram igrejas independentes de Roma, então tipo assim, elas não eram igrejas católicas romanas, também não eram igrejas ortodoxas bizantinas e tal, ainda nem existia essa distinção, né? E o cristianismo ali, né, não era a religião majoritária daquela região, mas era uma das religiões que existia. Algumas das coisas que dura pra gente até os dias de hoje, dessa época, são alguns símbolos e coisas assim, né, mais litúrgicas. Por exemplo, essa
cruz aí, ó, com um círculo, né, no meio, é um símbolo que os celtas já tinham. Os celtas tinham essa cruz celta, né? E quando os cristãos chegam lá, eles usam essa cruz para explicar para os celtas sobre como que Jesus é o sol da justiça, por exemplo. Outro símbolo que os celtas já tinham era esse símbolo aí, né, meio triangular, a tríqueta. Os cristãos usam dele para explicar sobre a trindade para os celtas. Então é bem interessante porque foi um cristianismo que não se deu de maneira colonizadora e tudo mais, rejeitando a cultura do outro, pelo contrário, né? Pô, fazendo uso da cultura do outro e esse intercâmbio cultural, bem interessante. Nessa época, a gente já tem os primeiros mártires, né, da igreja na Inglaterra ali, da igreja anglicana, e uma das figuras bem famosinhas, assim, né, que surge aí, é o São Patrício, né? Tem até hoje o feriado de São Patrício, que é um feriado bem importante nos Estados Unidos e tal. Apesar de ele não ser necessariamente da Inglaterra, né? Tem aquela. Ele é da Irlanda, mas era tudo numa cultura só ali, a cultura celta, né? Então, enfim, um grupo bem diverso, homogêneo, mas uma mesma cultura. Enfim, saindo agora dessas questões, assim, mais de dentro do cristianismo celta, bora voltar, assim, para questões históricas. Depois de um tempo, surgem ali naquela região da Inglaterra povos de fora que chegam lá, invadem as coisas e começam a batalhar contra os celtas. Os celtas perdem essas batalhas, né? Esses povos passam a mandar nessa região. Apesar disso, o cristianismo celta continua existindo ali, né? Mas ele, como eu disse, não era, nossa, a religião majoritária. Era uma das religiões existentes. Só que com o passar do tempo e cada vez mais povos de fora chegando, invadindo, e depois chegam os vikings e tudo mais, o cristianismo celta começa a cair, né, a declinar. O número de cristãos baixa cada vez mais. E é nessa época que o Papa Gregório, lá de Roma, né, também conhecido como Gregório Magno, ele vê isso acontecendo e fala: cara, a gente não pode deixar que o cristianismo acabe ali na Inglaterra. Então, ele manda esse camarada aqui, Agostinho de Cantuária, com mais alguns bispos, lá para Inglaterra. Lá eles fazem um sínodo, né, para, enfim, organizar como que eles revitalizariam o cristianismo lá. E o que fica acordado é o seguinte: o cristianismo da Inglaterra deixaria de ser o cristianismo celta e se tornaria cristianismo católico romano, né? Uma ilustração simples para entender isso é o seguinte: imagina que você tem uma igrejinha pequena, uma igreja batista, sei lá, uma Assembleia de Deus, e aí, por motivos externos, assim, culturais, as pessoas cada vez mais começam a se desviar e sair da sua igreja, e aí chega um pastor presbiteriano e fala: não, ó, eu posso te ajudar, né, aí a revitalizar a sua igreja, desde que ela deixe de ser Assembleia de Deus, deixe de ser batista e se torne presbiteriana, entendeu? Então, enfim, é isso que acontece. E aí aqui começa a segunda fase da igreja, né, que é a fase católico-romana. Só que apesar disso, os povos de fora continuavam mandando ali, né? É só uma das religiões que existiam ali, que, enfim. Até que surge esse cara, Rei Knut, ou Rei Canuto. Ele luta contra os povos, né, de fora, ele vence eles, e como ele era católico, e agora ele era o rei dali, ele coloca o cristianismo católico, né, como a religião oficial. Agora, não, o cristianismo católico romano não era mais uma das religiões que existiam, era a religião que existia, né? Você só podia ser católico romano. Só que, obviamente, nem todo mundo ficou satisfeito com isso. E a gente vai tendo relatos históricos, assim, né, a passar do tempo, de pessoas se mostrando insatisfeitas com isso. Um dos mais significativos é o que rolou, assim, na época desse cara aqui, Rei João Sem Terra, né? Ele foi forçado pelo povo a escrever um documento chamado Carta Magna, que se você cursa ou já cursou direito, você certamente já ouviu falar. A Carta Magna foi um documento que serviu como base para a criação dos direitos humanos futuramente, e uma das cláusulas que ela tinha era: a Igreja Anglicana será livre, né? Isso já demonstrava uma vontade do povo naquela época de, né, que o Papa não estivesse mandando ali na Inglaterra,
que, enfim, eles tivessem uma liberdade maior nesse sentido religioso, né? Não tivesse uma religião imposta goela abaixo. Enfim, mas o tempo vai passando, né? E o catolicismo romano continua ali, né? Apesar dessas tentativas. E aí, lá pro fim da Idade Média, surge esse cara, John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um acadêmico de Oxford. E ele foi um dos pré-reformadores mais importantes, se não o mais importante, da Inglaterra. Ele começa a pregar contra o papado, contra a venda de bens religiosos, contra a venda de indulgências, contra a interpretação católico-romana da ceia, a favor da tradução da Bíblia para o inglês, né, que era a língua do povo, e falando que, pô, caso ocorrer uma reforma religiosa, isso aí tem que partir do rei, não pode partir do Papa, não. Enfim, ele começa então esse movimento, né, que foi conhecido como Lollardos, que significa algo tipo faladores ou gritadores. Alguns dos Lollardos importantes, né, inspirados por John Wycliffe, foi, por exemplo, esse cara, William Tyndale, que ele foi o cara que pela primeira vez traduziu o Novo Testamento para o inglês. Esse outro cara aqui, Miles, traduziu a Bíblia completa para o inglês, né? E esse outro cara aqui, ele fica conhecido como, assim, o João Batista da Reforma Inglesa, né? Ele chegava a confrontar diretamente o rei nas suas pregações, né? Tipo, com o rei lá assistindo a pregação. Então, assim, bem doido, bem doido. Só que a figura realmente que a gente precisa lembrar quando a gente pensa na história do anglicanismo, da reforma protestante na igreja anglicana, né? Não é nenhum desses caras, assim, apesar de eles terem sido muito relevantes, né? É muito legal a gente dar a história deles, mas quem realmente é o cara que, nossa, essa é a figura mais importante mesmo, é esse camarada, Thomas Cranmer. Vamos segurar ele na nossa memória, porque mais pra frente ele vai ser muito importante. E ele foi muito inspirado pelos Lollardos, né? Por esse movimento do John Wycliffe, que apesar de não ter acabado com o catolicismo romano, né? Pelo menos ele começou ali a plantar sementes para o que viria a ser a reforma protestante na Inglaterra. Então, beleza. Continuando, fim da Idade Média, começo assim, da modernidade e tudo mais. O rei da Inglaterra da época, ele queria muito uma aliança política com a Espanha. Por quê? Porque a Espanha era uma das maiores potências do mundo da época e ela produzia muitos barcos. Né? E a Inglaterra é uma ilha, que estava sempre em guerra com outros países, França e tal. Então era muito importante para ele ter essa aliança política. Então ele decide casar o filho dele com uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão. Esse casamento dá certo, mas passa pouco tempo e o filho dele morre. E ele, tipo assim, não queria de maneira alguma perder essa aliança. Então ele vai conversar com o Papa. E aí o Papa fala o seguinte, pô, casa então seu outro filho com a Catarina de Aragão. Né? O que, teoricamente, é um pouco estranho, porque o outro filho dele era cunhado, né, da Catarina. Mas tudo bem, o Papa aprovou, então casaram-se. E aí, passa um tempo, né, o rei morre e o filho dele, Henrique VIII, assume como rei. Algumas características do Henrique é o seguinte, ele era um católico fervoroso. Então ele entendia de teologia, ele pegava para estudar essas coisas. Além disso, quer dizer, além disso não, né? Por causa disso, ele casou com a angústia de estar em pecado. Porque, de acordo com o direito da época, né? Pô, você não poderia se casar com a sua cunhada e tudo mais. Então ele era bem angustiado com isso. E quanto mais tempo ele passasse casado, mais tempo ele pensava que teria que pagar no purgatório, né? Porque é a crença católica da época. Então, ele não estava muito satisfeito com o seu casamento, né? Mas enfim, já estava casado, fazer o quê? Então, o que ele precisava agora era se preocupar com coisas futuras, como ter um filho homem para perpetuar o legado dele, né? Ter um descendente, assim, para assumir o trono quando ele morresse. Ele tenta ter filhos com a Catarina, mas ele só consegue uma filha mulher. E depois disso, a Catarina não dá mais filhos para ele. Ele, enfim, fica muito revoltado com isso. Ele não gosta da Catarina, exatamente por isso.
E além disso, o Henrique, ele era um cara que não era nem um pouco legal. Ele era bem babaca, na verdade. Ele traía muito a esposa dele. Ele tinha muitas amantes. E com uma dessas amantes, ele, certo dia, conseguiu ter um filho homem, né? E aí ele vai conversar com o Papa e conta sobre isso, né? Poxa, eu tô com um filho bastardo aqui e a minha esposa não me dá filhos homens, né? E aí o Papa fala o seguinte, não, então casa seu filho bastardo com a sua filha, com a Catarina, né? Que aí você vai ter algum descendente para reinar e tal. Só que ele falou, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso casar meios irmãos, de acordo com a lei aqui da época. Então, enfim, a situação continua complicada. E para complicar mais ainda, naquela época, surge naquela região da corte ali, essa moça, Ana Bolena. Ana, ela vem de uma família de inclinação protestante e a família dela tenta usar ela para seduzir o Henrique. Tá, mas seduzir para quê? Para que a família dela conseguisse cargos nobres, né, ali no poder. E, pô, se possível, ela até fazer com que o Henrique se divorciasse da Catarina, né, e aí ela ser, né, rainha, melhor ainda, para a família dela. A questão é, ela realmente faz com que o Henrique fique apaixonado por ela, e o Henrique se vê nessa tensão, né? Ele tá casado com a Catarina, mas a Catarina não dá filhos homens, né? Pra perpetuar a linhagem. Ele tava em pecado por estar casado com ela, e quanto mais tempo ficasse casado, mais tempo ele ia ter que ficar no purgatório futuramente pagando. O Papa não permitia ele resolver o problema, né? Davam sugestões que ele via que estavam meio equivocadas ali, e além do mais tinha a pressão, né? Da paixão dele pela Ana Bolena. Eis que então, nesse ponto da história, surge Thomas Cranmer, que eu falei, né, que é a figura do anglicanismo. Ele era um professor universitário de Cambridge e era bispo. Além disso, ele era conselheiro do rei e secretamente era protestante. Thomas propõe o seguinte para o rei: poxa, e se eu viajasse, né, por diversas regiões ali do mundo e tudo mais, e perguntasse para acadêmicos de teologia, né, para estudiosos nessa área, sobre a legitimidade do seu casamento com a Catarina. Porque, pelo que você está falando, tipo assim, é um casamento que nem era para ter sido feito no começo de tudo, né? Porque você era cunhado dela, seu pai não podia fazer isso, mas fez. Pô, se eu perguntar para eles se é válido você divorciar, se seria errado e tal. O rei, não, beleza, pode fazer isso então. Aprova. Então, os acadêmicos, né, ao redor do mundo, Thomas Cranmer faz essa pesquisa, né? Eles falam que, poxa, é um motivo legítimo de divórcio, de acordo com a lei religiosa da época. Mas mesmo assim, apesar disso, quando o Henrique vai apresentar isso pro Papa, o Papa não aceita e fala, poxa, se você se divorciar dela, eu vou descomungar da igreja. Henrique então fica tipo, muito aflito com isso e ele fala o seguinte, não, você não vai me excomungar da igreja. Eu te excomungo da igreja. E aí acontece algo muito doido aí. Que é o seguinte: Henrique ele declara que dentro do território da Inglaterra, agora, o Papa não tem mais autoridade, né? E como precisa de alguém para liderar a igreja, em teoria pode ser ele, mas na prática vai ser o arcebispo, né? Da Inglaterra, que era Thomas Cranmer. Então, enfim, né? Henrique finalmente consegue o divórcio que ele tanto queria. Talvez nesse momento você fique do lado do Henrique falando, ok, sabe, parece até justo, mas calma lá, calma lá. Henrique então se divorcia, né, da Catarina e tudo mais. E ele acaba sendo bem cruel com ela, pra falar a verdade. Mas então ele se casa com a Ana Bolena. E a Ana dá uma outra filha mulher pra ele. Ele, depois disso, não consegue ter filhos homens. Ele fica revoltado e lembra quando eu disse que ele era, tipo, muito babaca e que ele não é uma pessoa nem um pouco legal? Então, ele manda matar Ana Bolena. Depois disso, ele se casa com outra moça. Ele finalmente consegue ter um filho homem com essa moça, mas, enfim, ela morre. Ele se casa de novo. Enfim,
moça morre, ele se casa de novo, manda matar, se casa de novo. Ele mandou matar, tipo, várias das esposas dele. Isso é muito esquisito, né? Como eu disse, não é nenhum exemplo de cristão pra nós. Mas, enfim, depois de um tempo ele morre e toda essa trajetória dele, né, de 6 esposas, enfim, acaba. E ele deixa 3 filhos. Mas, como já tinha o filho homem, joia, né? Conseguiu o filho homem que tanto queria. Então, dos 3 filhos, o Eduardo, né? Era o filho homem, tinha a Maria, né? E a Elizabeth. Eduardo, então, assume o trono, só que, como você está vendo pela foto, ele era criança nessa época. Então, ele precisa ser tutorado, né? Por certas pessoas, e essas pessoas que tuturavam ele eram protestantes. Então, essa é uma época que o protestantismo começa a deitar e rolar ali na Inglaterra, né? E aí, enfim, se transiciona. Deixa de ser um anglicanismo católico romano para se tornar um anglicanismo protestante. Entramos na terceira fase. Além disso, o Thomas Cranmer, nessa época, desenvolve o livro de oração comum, que é uma das coisas mais importantes para a igreja anglicana, né? Toda igreja anglicana que você for vai ter esse livro, que, enfim, o próprio nome é autoevidente, né? Lá tem as orações que a gente ora na liturgia de todos os cultos, né? Toda igreja anglicana vai usar ele, praticamente. E além disso, ele desenvolve a confissão de fé anglicana, que futuramente vai ser atualizada e tudo mais, igual o livro de oração comum, mas a gente também tem ela até hoje em dia. E tudo tá vindo muito bem nessa época. Só que o Eduardo morre. E aí, com a morte do Eduardo, quem assume o trono é Maria. Maria fica conhecida como Maria Sangrenta ou Maria Sanguinária, porque ela era, tipo, extremamente católica. E por causa disso, ela começa a perseguir protestantes, né? Ela, enfim, e manda vários protestantes pra fogueira, né? Só um parêntese aqui, uma curiosidade. Talvez você esteja pensando, nossa, mas que doido, porque tava tudo encaminhando para se tornar protestante, né? Como que ali no meio, né, da monarquia tinha uma figura católica assim, né? Como que ela continuou sendo católica? Tipo, né, os protestantes não estavam influenciando tanto as coisas? Então, a questão é, o Papa nessa época mandava espiões para Inglaterra, né? Para manter ali o catolicismo e tudo mais, ver como as coisas estão, enfim. E nessa época, além disso, o Thomas Cranmer mandava espiões para espionar os espiões do Papa. Então é muito doido, é um 007 assim da vida. Enfim, mas isso foi só uma curiosidade mesmo, fechando parênteses aqui. A Maria, então, ela devolve a igreja para o Papa e inicia uma grande perseguição aos protestantes, né? Por isso desse nome, Maria Sangrenta, Maria Sanguinária. E ela basicamente ameaça, né, de mandar o Thomas Cranmer para a fogueira, né, forçando ele a assinar um documento que condenava o protestantismo. Apesar disso, ela ainda assim mata ele. E no dia da morte dele, ele basicamente faz um discurso, né, pouco antes de morrer, que é o seguinte discurso: há um escrito contrário à verdade que tem sido publicado e que agora eu repudio, porque foi escrito por minha mão, contra a verdade que meu coração conhecia. Diante do fato de que foi minha mão que a ofendeu a escrever contra o meu coração, minha mão será castigada primeiramente. Quando eu estiver na pira, será ela que queimará primeiro. Então Thomas Cranmer, né, na fogueira, eles colocam fogo ali, ele primeiro coloca a mão dele para ser queimada, ela é carbonizada, ele obviamente desmaia de dor e, enfim, Thomas Cranmer morre. Parece então que é isso, né? O catolicismo vai ser o que vai reinar nos próximos períodos e tudo mais. Thomas Cranmer morre, então, e eis que Elizabeth, no auge de seu reinado, né, deixando a entender que iria dar prosseguimento a isso de impor de volta o catolicismo, ela
morre. Ela fica doente e morre. Então, quem assume o trono é a última irmã, Elizabeth, que fica conhecida por ser uma conciliadora. Enquanto o Eduardo ele reinou só por 6 anos e a Maria só por 5 anos, a Elizabeth ela reinou por 44 anos. Então, assim, foi um reinado relativamente bem sucedido, né? E bora entender, então, por que foi tão bem sucedido assim e por que ela fica conhecida como essa conciliadora. O que Elizabeth faz é o seguinte, ela olha para os católicos e ela percebe que os católicos, de tudo que eles mais estavam apreciando no catolicismo, era a liturgia. Ela olha para os protestantes e ela percebe que o que era mais importante para eles era a teologia reformada. Então ela pensa, poxa, e se ao invés de escolher entre um e o outro, eu criar uma via média, um caminho do meio, né? Em que o culto ele tenha uma liturgia católica com uma teologia protestante sendo pregada. Ela tenta fazer isso e dá muito certo, né? Isso acalma muito os ânimos da galera e isso ficou conhecido como anglicanismo elisabetano, né? As pessoas param de ficar brigando tanto assim católicos e protestantes, né? E elas lidam até bem com isso. E enfim, no reinado de Maria ela tinha perseguido muitos protestantes. Esses caras eles tinham saído da Inglaterra e ido para o continente europeu, né, para fugir da perseguição. Só que agora, com a Elizabeth reinando e né, não existindo mais perseguição, eles começam a voltar para a Inglaterra. E eles chegam na Inglaterra e percebem isso que a Elizabeth fez. Então eles, poxa, aqui a liturgia é católica, mas a teologia pregada é protestante. E aí o ponto é, eles não gostam disso. Essa galera que foi pro continente europeu e voltou por conta das perseguições, eles querem uma teologia protestante e uma liturgia protestante também. Porque lá no continente europeu, eles tiveram contato com isso, com teologia e liturgia protestantes. Então, para eles, quando eles olham para o cristianismo, né, para o anglicanismo elisabetano, para eles é tipo como se a reforma protestante ali tivesse acontecido só pela metade, entendeu? Porque a liturgia continuou católica. Esse grupo fica conhecido como puritanos, né? Por quê? Porque eles queriam purificar, vamos dizer assim, a igreja da Inglaterra. Eles não eram, tipo, um grupo de pessoas totalmente iguais, né? Muito pelo contrário. Lá tinha gente de tudo quanto é linha religiosa cristã. Então tinham luteranos, zwinglianos, anabatistas, calvinistas, enfim. E o que unia essa galera tão diversa era isso. Era a galera que teve contato, né, com países protestantes na Europa e agora eles querem tipo, que a Inglaterra seja mais protestante ainda, né? Enfim, eles pregavam uma vida tipo assim sóbria ao máximo. Eles pregavam contra a ostentação e luxo e pregavam contra os super ricos, dizendo que todo mundo tinha que estar mais ou menos assim no mesmo nível econômico. Isso fazia com que eles tivessem bastante atrito, assim, né, com a realeza, com a monarquia, com a Elizabeth. E ao mesmo tempo que a gente olha aqui, né, para essa descrição, e parece que, nossa, mas então eles eram caras, assim, bem legais, acertaram muito. E com certeza, sim, eles acertaram muito. Mas muitas vezes eles exageravam nessas colocações deles. Então, por exemplo, quando eles pregavam uma vida sóbria, às vezes eles começavam a pregar que, pô, é pecado ficar dando risada, sabe? Coisas desse tipo. Então eles tiveram erros e desacertos, assim. Mas né, eles deixaram uma herança muito rica pra gente. Alguns dos puritanos famosos, né, que a gente lembra até os dias de hoje, é, por exemplo, John Bunyan, né, que escreveu o livro Peregrino. Um outro cara que não era exatamente puritano, mas ele estava junto com os puritanos ali, era bem aliado deles, era John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido. Enfim, Elizabeth não gostava dos puritanos. Mas não tem problema, os puritanos também não gostavam dela. O tempo passa, né, os puritanos vão tentando influenciar as coisas ali. Com o tempo, Elizabeth acaba morrendo. O reino vai passando de descendência em descendência, até que chega nesse cara aqui, que se chama James, né? Rei James.
Nessa época, os puritanos, eles produzem uma nova tradução da Bíblia para o inglês, né? E pedem a autorização do rei, o rei autoriza e ela fica conhecida como Bíblia King James. Você certamente já deve ter ouvido falar, ela é uma versão muito famosa da Bíblia. Enfim, o rei aprovou e tudo certo. Nessa época começam também as grandes navegações, assim, né? E aí os puritanos, como eles estavam bastante insatisfeitos, assim, né? Porque ficavam nessa de, não, a reforma aqui não aconteceu 100%, ela parou pela metade. Então parte deles começam a ir para os Estados Unidos, né? Ajudar a colonizar lá. E os Estados Unidos acaba sendo fundado por muitos puritanos. Muitos puritanos. Só que nem todos vão, né? Alguns continuam aqui. Os que continuam, eles fazem uma reunião, né? Bem famosa, assim, na história do cristianismo, chamada Assembleia de Westminster, né? Eles se baseiam nos cânones de Dort, né? São declarações calvinistas para fazer essa reunião, né? E eles produzem alguns documentos bastante importantes para quem é calvinista hoje em dia, né? Para os presbiterianos, batistas reformados e tal, como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, enfim. Depois de um tempo, né, passando por tudo isso, surge esse camarada aí, Oliver Cromwell. Ele começa a liderar os puritanos contra a monarquia, né? E basicamente eles lutam contra a monarquia, eles ganham, né? Eles fazem uma revolução e essa revolução fica conhecida como a Revolução Gloriosa, né? Você deve ter ouvido falar dela na escola, foi um evento bastante importante assim. E depois disso, eles matam o rei. Isso pode não parecer tipo uma coisa tão importante, mas acredite, isso é um marco muito importante na história, tipo, da humanidade. Por quê? Porque era a primeira vez que um rei era decapitado pelo próprio povo. Tipo assim, lembra que na Idade Média o rei geralmente era visto como alguém colocado ali por Deus? Pois é, isso aqui passa a simbolizar um marco de que agora as pessoas viam o rei simplesmente como um simples homem, né? Que não tinha mais ou menos legitimidade, mais direitos que eles, né? Então isso é muito doido, isso é muito doido. E a partir de agora, né, o mundo começa a acabar com o absolutismo, né? Vai parando cada vez mais de ter monarquia absolutista. Tá bem interessante ver que isso começou a partir de puritanos. Enfim, agora que não tem rei, Oliver Cromwell assume poder, né, e institui uma ditadura puritana, né, isso é muito doido, uma ditadura puritana. Enfim, passa um tempo, ele morre, e os puritanos eles ficam, né, assim, e agora? O que a gente faz? Quem vai liderar a Inglaterra? Como é que é isso aí? Então, eles olham lá para Holanda. E na Holanda, era um país que estava bastante protestante, bonitinho, do jeito que os puritanos gostavam. Então eles convidam um dos príncipes de lá para se tornar rei da Inglaterra. Porém, com uma condição. Tudo que o rei fizesse teria que ser antes aprovado pelo parlamento. Né? O rei ele não teria o poder de fazer nada sem ser aprovado pelo parlamento antes. Que é basicamente como a Inglaterra é até hoje. Né? E isso é muito interessante, porque se você talvez na época da escola, talvez tenha ficado se perguntando, nossa, caramba, né, velho? Vários países do mundo eram monarquias e deixaram de ser monarquias. Por que a Inglaterra continua até hoje em dia sendo uma monarquia? Então, basicamente é por causa disso. É porque, tipo, com essa revolução gloriosa, né, e agora o rei, tudo que ele fazer tem que ser aprovado pelo parlamento, basicamente não existiu mais muitos problemas, assim, vindos da monarquia na Inglaterra. Então nunca existiu mais nenhuma tentativa de uma revolta tão grandiosa assim, sabe? Para acabar com a monarquia, porque a monarquia não estava mais atrapalhando exatamente, sabe? Ela estava sendo mais uma coisa, muitas vezes até mais simbólica do que realmente com poder, assim, eficiente. Enfim,
o Guilherme aceita, obviamente, né? Poxa, se tornar rei da Inglaterra. E, enfim, as coisas vão indo bem. Nessa época, né, desde a época da Reforma até esse momento, o anglicanismo, né, no sentido da religião mesmo, na igreja anglicana, se dividia assim como o catolicismo. Então tinha uma hierarquia ali entre presbíteros, né, que eram os pastores, né, acima dos presbíteros tinham os bispos, que eram tipo os pastores de pastores, né, eram pessoas responsáveis por toda uma região inteira, né, não só uma igreja local. E tinha um bispo ali que era eleito como o bispo principal, o arcebispo. Enfim. Mas a galera que entrou em contato com as ideias de Calvino, eles também entraram em contato com uma nova proposta de modelo, né? Teoricamente seria um pouco mais horizontal, assim, de governo de igreja, que era esse modelo de concílios, né? De conselhos, modelo conciliar. Em que basicamente, tipo assim, os membros das igrejas, né? Eles fariam reuniões ali, né? Conselhos, para decidir coisas autonomamente em relação à igreja deles. Acima disso, teria a hierarquia do conselho de presbíteros, acima disso, o sínodo, e acima disso, uma reunião que seria o Supremo Concílio, né? Isso era muito baseado nas ideias de Calvino. E quem junta essas ideias de Calvino com esse modelo fica conhecido como presbiterianos. Então, aqui surgem os presbiterianos na história. E aí, eles olham para a Inglaterra e falam, poxa, velho, a gente podia tentar fazer a Inglaterra virar um país presbiteriano. Eles tentam, mas eles não conseguem. Porém, eles olham para o norte da Inglaterra, na Escócia, e eles falam, bora tentar lá também? E eles tentam fazer com que esse modelo funcione lá, né? Como modelo oficial, assim, né, da igreja. E funciona. Funciona porque, tempos antes, esse camarada aqui, John Knox, que era amigo de João Calvino, ele já estava trabalhando na reforma na igreja da Escócia. Então, enfim, casou muito bem. E a partir daí, a Escócia se tornou um país presbiteriano. Isso é muito doido. Enfim, o tempo vai passando e tempos depois surge John Wesley, né? É uma figura muito famosa da história da igreja. John Wesley era um acadêmico assim, de Oxford. Ele se junta com o irmão dele e com um amigo dele, né, George Whitefield. Eles fundam um clubinho chamado Clube Santo, né? É um nome bastante brega pra gente hoje em dia. Mas a partir das reuniões desse clubinho, eles começam a dar origem aos grandes avivamentos na Europa. Então, basicamente, o que aconteceu é o seguinte: eles tinham percebido que o protestantismo estava se tornando naquela época uma coisa muito mais cultural do que algo assim genuíno, sabe, de coração. As pessoas geralmente pensavam tipo assim, eu sou protestante porque eu nasci numa família protestante. Mas as pessoas não estavam se importando em pecar, em não pecar. As pessoas, elas não tinham tido nenhuma experiência assim de conversão em nenhum momento. E basicamente o que eles faziam era ir para as praças públicas e começar a pregar em relação a isso. Então, tipo assim, cara, nascer numa família cristã não te faz cristão. Você precisa de realmente um momento de conversão, de arrependimento, sabe? Você precisa ter uma experiência com Deus. E, enfim, sabe? Esses avivamentos ficam muito famosos. Começam a influenciar outros continentes, inclusive. E, com o tempo, John Wesley, ele que era anglicano, né? Assim como o irmão dele e o George Whitefield, enfim, eles morrem, mas eles deixam um legado. Eles morrem anglicanos, mas o movimento inspirado pelo John Wesley, né, que se baseia nele, dá origem futuramente à Igreja Metodista. Essa que, por sua vez, dá origem futuramente aos pentecostais, que são muito baseados no movimento metodista. Então, assim, bem legal, né, velho? Ver como que a igreja anglicana ela acaba tendo uma influência muito grande né, sobre outras denominações, assim, em suas origens. Enfim, bora dar uma olhada agora em como que
tava no Brasil, as coisas? Ó, se você se lembra das aulas de história, Dom João, né, ele teve que sair de Portugal para vir para o Brasil, né? E, enfim, religião oficial era o catolicismo, desde a época da colonização. E, enfim, com catedrais belíssimas, toda uma liturgia, né? E, enfim, catolicismo romano, então, era o cristianismo oficial daqui. Porém, uma coisa que talvez muita gente não saiba é o seguinte, pô, como é que é essa questão aí? Você que era católico, era permitido, tipo, protestante vir pra cá? E a resposta para isso é mais curiosa do que parece. Sim, era permitido. Porém, é o seguinte, basicamente, as igrejas protestantes que viessem, elas não poderiam nem ter templos assim, tipo, que se parecessem com catedrais católicas, quanto também não poderiam ter uma liturgia que se parecesse com a liturgia católica, entendeu? Então, é a partir desse momento que as igrejas protestantes que vêm para cá, elas deixam de se parecer com isso aí que você está vendo, que eram assim que eram as igrejas na Europa, e passam a se parecer assim, né? Com casas mesmo, quadradas e tudo mais, uma coisa bem comum, assim, de bairro. E os pregadores abandonam essas vestimentas, assim, para terem vestimentas normais, assim, do dia a dia. Isso é muito curioso, porque isso é uma coisa bem específica do Brasil, né? Até hoje em dia, as igrejas evangélicas são assim, né? E as igrejas católicas são assim. Nos outros países não é bem assim, né? Se você for lá para a Europa, você vai ver muita igreja evangélica assim, porque não existia essa questão cultural exatamente. Enfim, o que acontece é que nessa época o Brasil ele estava precisando de trabalhadores, né? Não precisando, mas ele estava aceitando muita gente vir aqui para trabalhar, minerar, conseguir ouro. E o rei da Inglaterra ele se interessa nisso, né? O Dom João já devia muito dinheiro assim para a Inglaterra, né? E aí o rei da Inglaterra fala o seguinte: olha só, Dom João, eu quero mandar trabalhadores para aí. Porém, o pessoal daqui é anglicano. Eles não são católicos romanos, eles são anglicanos. E na boa, eu não quero que quando eles cheguem aí, ou eles tenham que abandonar o anglicanismo para virarem católicos romanos. Também não quero que eles tenham que ter igrejas que nem se pareçam com igrejas e tudo mais. Eu quero que eles vivam o cristianismo anglicano aí, né, como eles viveram aqui. E aí o Dom João fala, não, tudo bem então, vou abrir uma exceção, né? Pode mandar os trabalhadores para cá, podem construir igrejas normais, catedrais anglicanas, ter uma liturgia que se pareça com a católica, não tem problema, mas é só para inglês, hein? Não é para sair evangelizando, não. O rei fala, tudo bem. E, basicamente, chega aqui no Brasil, 1822, a igreja anglicana, né? Era uma igreja realmente, assim, bem para inglês mesmo. Então, a liturgia era em inglês, tudo mais. Não existia tanta essa preocupação nessa adaptação cultural. Mais para frente, mais para o final do século, que vai chegar missionários vindo dos Estados Unidos, anglicanos, né? E vão começar a fazer as coisas em português, né? Se adaptar à nossa cultura. Uma curiosidade rápida é que a igreja anglicana oficialmente é a primeira igreja protestante assim no Brasil. Porque as outras que vinham de maneira clandestina e tudo mais, tinham que fazer as coisas meio escondidas, né? E não eram reconhecidas oficialmente. A igreja anglicana é a primeira igreja protestante reconhecida oficialmente assim aqui no Brasil. Bem interessante. Enfim, esses missionários que vêm, então, eles começam a fazer o culto em português, depois de tempo se vai se traduzindo o livro de oração comum, a liturgia, né? E bora dar agora um salto de um século para próximos dias atuais. Na metade para o final do século passado, surgiu esse camarada aí, Robson Cavalcante. Ele era nordestino, ele era cursado em ciências sociais, direito, ele lutou contra a ditadura militar e ele se tornou um professor universitário, né, na Federal do Pernambuco. O Robson, ele depois de um tempo se tornou bispo anglicano, né? Ele participou do Congresso de Lausanne,
né, que foi um congresso muito importante no século passado, né? Foi uma reunião que cristãos fizeram, tipo, no mundo todo, né? Foram para essa cidade de Lausanne para discutir questões relacionadas a, enfim, como o cristianismo lidar, né, com novas questões modernas, né, culturais que estavam surgindo nessa época. Era muito uma questão de, e aí, como que a gente lida nessa relação de honrar a tradição e lutar por justiça social? Tava tendo todo esse debate, por quê? Porque existiam pessoas que estavam abandonando a luta pela justiça social e focando só em honrar a tradição cristã, né? Mas não estavam se importando em se engajar socialmente. Esse grupo ficou conhecido como fundamentalistas. Existiam pessoas que estavam fazendo o contrário. Pessoas que estavam lutando por justiça social, né? Igrejas que estavam focando tanto em lutar por justiça social, estavam se esquecendo da tradição. Eles ficam conhecidos como liberais teológicos, né? E aí, basicamente, nesse congresso, se pensa sobre, e aí, como que a gente faz essa relação, né? Nesse congresso, grandes nomes da teologia estavam lá, tipo Billy Graham, John Stott e muitos outros teólogos, assim. E o que se chega na conclusão desse congresso é que não, peraí, a gente precisa realmente honrar a tradição cristã e lutar por justiça social. A gente não tem que ficar escolhendo entre um ou outro. Desde o princípio da igreja, as duas coisas eram o que aconteciam. Vamos manter isso. Enfim, o Jaime, né, ele vira pastor, né, da Estação Casa, da nossa igreja. Ele, com a ajuda do Eric, eles fundam, né, a Estação Casa. Basicamente, uma igreja com a proposta de ser uma igreja que abraça a cultura mineira, né, belo-horizontina, uma igreja que está firme na ortodoxia, né, se apoia no ombro de gigantes, né, então teve muita gente relevante que era anglicana e a gente bebe muito da fonte desses caras. Uma igreja pós-moderna, que entende que, pô, a gente não é medieval, a gente não tá vivendo mais no século XIX, XX, então a gente não é moderno também, a gente já tá numa outra coisa, ser pós-moderno. Então a gente faz questão de abraçar o que tem de bom na pós-modernidade, né? Rejeitar o que é de ruim. A gente é uma igreja que ainda foca, com certeza, em lutar por justiça social. Uma igreja que foca em ser amiga de outras igrejas também. Então a gente bebe de várias fontes, né? A gente tem muitas referências. Referências desde gente católica, né? Teólogos católicos, até teólogos presbiterianos, batistas, pentecostais, enfim. E a gente é uma igreja muito focada em ter esse contato direto com a cultura também, né? Pô, bora ser influenciado pela cultura e influenciar ela também, né? A gente retém o que é bom, né? Não se alimenta do que é ruim dela. E é isso, amigos. Essa é a Estação Casa. Esse é um panorama breve, assim, rápido, geral, sobre a história da igreja anglicana. Espero que tenha ficado compreensível, né? Qualquer dúvida, manda pra gente no Instagram. E é isso, amigos. É nóis. Tchau, tchau.